Oi, gente. O que me levou a fazer este vídeo hoje foi uma reportagem que eu assisti na Jovem Pan, Os Pingos nos Is. Eu acompanho sempre. E então, essa reportagem que ocorreu mostrando que houve uma comemoração lá em Salvador, na Bahia, e onde quatro, digamos assim, candidatos à presidência da República do nosso país, né, eles estavam lá presentes, e não vou citar o nome de todos. Entretanto, o vídeo mostra o seguinte: o que ocorre com a manipulação de fotografias. Isso eu vou falar sobre o cangaço e tem tudo a ver com o cangaço. Por quê? Porque o cangaço é uma história, fato, que ocorreu no final do século XIX, para o começo do século XX, até meados do século XX, né? Terminando certamente no ano de 1938, com aquela suposta chacina em Angico. Então, essa reportagem dos Pingos nos Is, ela foi uma coisa fantástica, e quem quiser pode assistir, porque esse evento ocorreu dia 2 de julho, agora há 3 dias atrás, e então eles estavam nos mostrando a manipulação das fotografias dos candidatos, do candidato do PT, fazendo a comparação, uma fotografia e outra fotografia do passado, e então como eles duplicaram aquela fotografia para dizer que o candidato, vejam só, não estou entrando na política, mas eu estou falando sobre o que ocorreu, certo? O intuito não é falar sobre a política, mas sobre a manipulação de fotografias. Se não me engano, foi o Fiuza, que faz parte dos Pingos nos Is, da JP, que ele mostra como já havia manipulação de fotografias à época de Stalin, há cerca de mais de 100 anos atrás. E Stalin, desculpa aí, ele fazia as montagens, ele não, os fotógrafos faziam as montagens, né, das fotos. Isto lembrou-me o Rico Inglês. O Rico Inglês, que tem o seu canal no YouTube, que é uma pessoa que ele é muito de uma imaginação e inteligência muito aguçadas, e ele mostra como ocorreu a manipulação de fotografias na história do cangaço, o cangaço aqui no Brasil, gente, nos sertões. Ele vai comparar as fotos dos caminhões, ele vai comparar fotos da sedição que houve no Ceará, na época do Padre Cícero, em 1914. Ele vai mostrar que há fotos em que as pessoas aparecem ali tudo muitíssimo bem vestidas, a caráter, né? Tudo os senhores de paletós, crianças, né? E que essas fotos, elas foram manipuladas pelos, digamos assim, os pseudos pesquisadores do cangaço, né? Isso nos mostra também que essa possibilidade de montagem de foto, ela não é nova, não é coisa nova. E então, a pessoa que mais, digamos assim, entrevistou ex-cangaceiros, né? E que diz, eu ponho minha mão no fogo, todos falaram a verdade. Aí, depois, quando nós vamos confrontar, aí nós vimos que realmente a manipulação de um escritor para o outro, inclusive o Rico Inglês faz a análise,
dos livros dos autores mais conceituados dos que falam sobre o cangaço, que era o Dr. Amaury e o Frederico Pernambucano de Melo, que eles utilizaram fotos sem a devida comprovação, se era ou não do Virgulino. Outro também, do cangaço na literatura, que também ele tem o seu canal, que tem mais de 100 mil seguidores, né? As pessoas que não têm essa capacidade de visualizar ou vislumbrar o que é uma verdade, o que é uma falácia, o que é uma mentira, fazem um sucesso extraordinário. Tem mais de 100 mil seguidores, gente que compra livros. Gente, se vocês pegam os livros do cangaço, vocês vão ver as contradições que existem nessa história. Falemos também do vídeo, e aliás do filme, a película do Benjamin Abraham Boto, que foi feita entre 1936, na qual aparecem vários sósias do Virgulino, do famoso Lampião Rei do Cangaço. É só você colocar, baixar o programa, né? Existem vários programas, né, que você baixa e você vê foto por foto, e você vai ver que não é o mesmo personagem, que não é a mesma pessoa. Eles inseriram ali fotos, algumas do Virgulino, porque o Virgulino não se deixava fotografar facilmente. A película do Benjamin Abraham Boto foi uma película que foi censurada pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, e aquela película foi para os prós do DIP, né? E então o Rico Inglês fala muito bem, porque ele tem um conhecimento muito amplo, muito largo, sobre o que digamos assim, a política da época. Ele é sociólogo, ele é uma pessoa de uma capacidade muito grande, e muitos ficam com raiva porque ele mostrou, inclusive ele mostrou os caminhões que nem sequer existiam no Brasil. Como também eu fiz um vídeo há uns dias atrás, eu estando lá em Floresta, no navio, na vila de Nazaré do Pico, a 3 quilômetros da casa onde nasceu o Virgulino Ferreira da Silva, o cangaceiro, o famoso Lampião. A casa da Jacosa, né? Eles reergueram. Ali naquele museu não existe uma única peça que seja original. Foi tudo doação. E as pessoas se admiram, até com a caminha que o Virgulino dormia com a vozinha dele, né? Mas aquela cama patente da Guerra d'Al, se não me engano, a marca, né? Então, eles colocaram ali tudo, coisas da época, mas nada pertenceu à avó do Virgulino, nada que tem ali. Apenas o chão, o piso, né? O assoalho é original, o resto, uma parte, né? O resto não. A casa em que residiram os pais do Virgulino, da Sulema, né? Essa casa está somente, só tem os tijolos, eu mostrei lá, só tem os tijolos no chão, porque foi toda destruída, né? Com o tempo, e porque não interessava a ninguém a história de um psicopata que prejudicou muito o sertanejo e a imagem do sertanejo do Nordeste. Virgulino era um psicopata, né? Tanto quanto Stalin, que matou para mais de 1000 pessoas. Ninguém sabe a quantidade de pessoas que o Virgulino matou, né? Ele tanto matava, tanto ele sangrava, quanto ele estuprava, ele tocava fogo em pessoas e animais, né? Então, uma história cheia recheada de coisas que não existiram, porque o Virgulino, ele existiu realmente como pessoa, mas o fim do Virgulino não se sabe, entre aspas.
ele não se sabe se ele foi morto ali em Angico, porque o Rico Inglês mostra isso com muita precisão, porque ele fez o estudo topográfico do lugar, do espaço ali, e ele vai mostrar que a época, né, segundo o Bezerra, o tenente Bezerra, havia chuva torrencial. Portanto, impossível dos cangaceiros estarem naquele lugar. Agora, que ali foi um lugar de desova a isso, a gente não pode negar. Agora que também o Virgulino estava entre aqueles, né, aqueles corpos sem cabeça, também é outra coisa que não vão saber jamais, porque a história foi apagada com o tempo. Era proibido se falar sobre cangaço e cangaceiros, tanto que as próprias famílias se escusavam de falar, de contar, de dizer e de se enaltear, porque eu sou filha de fulano, eu sou filha de Moreno, eu sou filha de Durvinha, eu sou filha de Virgulino, porque eram psicopatas, eram pessoas perigosíssimas que o governo, tanto quanto hoje estamos assistindo aí, né, nas reportagens atuais, né, mostrando o poder dessas pessoas criminosas. É só vocês assistirem, né? Tem aí um seriado muito bom, que é Lobos, Entre Lobos, se não me engano. Eu não tenho certeza bem do nome agora, que eu não recordo, mas isso está sendo super divulgado, mostrando como se faz a propaganda falaciosa, mentirosa, quando se quer levar vantagem, né, como é o caso dos governos aí, que são governos comunistas, né? E que querem fazer as cabeças dos outros. Então, essas pessoas que estão falando, que estão aí mostrando a história do Virgulino, são pessoas interessadas em vender livros, pessoas descompromissadas com a história, pessoas sem um grau de conhecimento para testar, para, digamos assim, colocar à luz das ciências, e estão pedindo os likes, pedindo inclusive Pix, põe Pix, põe dinheiro aí na minha conta para segurar o canal, e essas pessoas são e gostam de ser enganadas. Então, já se mostra nessa reportagem que eu assisti, né, que Stalin, ele fazia essa manipulação de fotos, não era ele, era o fotógrafo que fazia os trabalhos para ele. Stalin, como o Lula também, ele duplicou uma fotografia. Então, para as pessoas mais atentas, elas não serão enganadas. Né? Assim como o Rico Inglês mostrou que o caminhão não existia, naquela época não existia aquele caminhão com capacidade para levar 10 toneladas, no máximo levava 1,5 toneladas, não havia estradas. Eu também mostrei isso quando estava lá lá em Nazaré do Pico, no Poço do Negro, mostrar que ali existem caminhos, não são estradas, e hoje já está totalmente diferente. Vocês imaginem isso há 90, 100 anos atrás. Então, a vegetação de muito espinho, a vegetação fechada, né? Então, como manipular as pessoas para os enganar? Como manipular? Isso o Rico Inglês fala com muita propriedade, né? E então, também hoje eu escutei até falando sobre o Saddam Hussein, como Saddam Hussein desapareceu, gente, faz pouco tempo. É de nossa época agora, há pouco tempo atrás, Saddam Hussein, os Estados Unidos simplesmente pega o Saddam Hussein e dá fim, não sabe onde ele, e ninguém sabe para onde foi, nem para onde vai, porque é assim que se faz, né? Quando se quer tirar uma pessoa, digamos, de um cenário. Foi o que ocorreu com o Virgulino Lampião. O Virgulino, quem sabe, né? Muita gente bateu fé que enterraram os corpos quando ali
em Angico, é impossível que onde deu uma chuva torrencial que carregar até pedras para o rio, para o leito do rio São Francisco, porque ali, se não me engano, eu não conheço bem assim, não posso falar com toda precisão, mas o rico inglês fala como é que se enterraram os corpos sem as cabeças. Como é que você pode provar que a cabeça era do Virgulino se entre 11 que estavam ali, supostamente os cangaceiros que foram mortos, juntaram ali tudo para se tirar foto, aquela foto, digamos assim, que fez que foi publicada até no New York Times, no Cruzeiro. Como é que pode se provar que existia aquela cabeça de Virgulino ali? Virgulino seria qualquer um daqueles, o corpo de Virgulino seria qualquer um daqueles, da Maria, inclusive o Nirês, né? Ele mandou uma carta antes, no ano de 1936, para a rede, para o jornal Globo, oferecendo que a ABA estava oferecendo umas fotos da suposta Maria Oliveira, dizendo que ela já havia sido morta antes. E quando nós constatamos o filme, que nós assistimos ao filme, né, a película que você pode colocar no programa, eu já coloquei, e nós vimos que aqueles personagens, eles não são os mesmos. E é muito fácil hoje, é só você analisar uma novela. É só analisar uma novela e programas que você pode ser uma jovem e eles vão envelhecendo a pessoa com uma certa maestria. Eles conseguem, técnica aliás, eles conseguem pegar uma pessoa jovem e a transformar em uma idosa e vice-versa. É isso que ocorre na história do cangaço, e a história do cangaço não vai ser jamais contada com a devida precisão, porque os elementos foram apagados, certo? Mas a gente pode perceber a manipulação desses pseudos escritores, pseudos cinegrafistas, que nem são cineastas, né? São cinegrafistas, porque eu entrevistei fulano e ele falou, todo mundo viu, todo mundo foi lá, comprovou que era o Virgulino. Não é verdadeiro, gente. Parabéns ao rico inglês pelo trabalho que ele tem feito e tem mostrado. E é só vocês assistirem, coloquem os pingos nos is e vocês vão ver a manipulação do candidato à presidência da República deste ano de 22, que ele pega uma foto, ele não, algum fotógrafo, né? E ele dobra a foto, ele põe foto antiga, ou então ele duplica ou triplica a foto para dizer que existiam milhares de pessoas, de seguidores para com ele, atrás dele, né? O apoiando, aliás, né? Então, gente, a investigação ela é fundamental para a história, e isso é fácil você constatar que o Virgulino, o verdadeiro Virgulino, provavelmente ele foi morto, provavelmente, no meu entendimento, eu digo pelo seguinte, porque um psicopata, ele não tem como modificar a personalidade nem o comportamento. Portanto, ele não sairia dali ou de outro lugar qualquer que não cometesse novamente os mesmos crimes, porque o Virgulino Ferreira da Silva, o vulgo Lampião, era um psicopata em alto grau, um serial killer, e ele não modificaria a personalidade jamais, nunca. Agora, o fim do Virgulino, esse é que vai ficar sempre igual o de Saddam Hussein. Para onde Saddam Hussein foi? Para onde levaram o corpo do Saddam Hussein? Para onde levaram o corpo
do Virgulino, o dessa Maria, que já no entendimento e já nas reportagens anteriores ficou constatado que ela já era morta à época que o Mirês ofereceu as fotos para o Jornal Globo. E aquelas imagens e aquelas propagandas, como é que foram colocar propagandas da CIBA, propagandas, né, no filme. Por quê? Porque a Aba Filmes, ela já tinha técnicas também, já sabia das técnicas, já sabia colocar inclusive uma vaquejada para o Benjamin Abraão Boto filmar com uma máquina colada com um ponto de solda que só não teria aquele alcance. Portanto, reflitamos sobre isso, reflitamos que o rico inglês merece o nosso respeito e que essas pessoas que andam vendendo livros mentirosos não merecem o respeito para dizer que são historiadores. Eles são contadores de história, isso sim, mas historiadores não. Então, por hoje fiquemos por aqui, ok?